versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Muito bem. Nós queremos, por esse texto das Escrituras, ressaltar uma grande importância das nossas vidas que jamais devemos nos esquecer. Nós cantamos e dizemos que a nossa vida é de Deus. Nós cantamos e também dizemos que o nosso coração é de Deus. E é muito fácil nós cantarmos, nós falarmos, nós proclamarmos isso. Mas a gente também precisa entender que com Deus, nós temos dito aqui, com Deus tudo é tudo e nada é nada. Não tem meio termo com o Senhor. Então, se nós dizemos que a nossa vida é de Deus, então nós também estamos querendo dizer que as nossas finanças são de Deus. E o que significa isso? Ou seja, tudo que eu tenho de bem material, tudo que eu recebo na minha vida é de Deus. De Deus vem e para Deus vai. Deus é o nosso pastor e nunca nos deixa faltar nada. E nesse texto aqui que a gente acabou de ler, o texto que fala um pedacinho só da vida de Jacó, que mais tarde teve o seu nome mudado para Israel. Jacó estava ali em uma viagem, talvez a viagem da vida dele, tem uma história por trás, mas em um determinado momento ele faz um voto ao Senhor. E ele diz que se Deus for com ele naquela viagem, e se Deus o suprir, então certamente o Senhor seria o Deus da vida dele, e de tudo que ele tinha, ele daria o dízimo. Veja bem que são duas coisas: o Deus da minha vida e o dízimo. E ele faz um voto. Então é uma correlação de coisas que nos leva a entender que não adianta simplesmente nós dizermos que Deus é o meu Deus, mas eu não sou dizimista. Ou fazer votos ao Senhor dizendo que a minha vida é de Deus, mas se na prática eu não der ao Senhor aquilo que realmente é dele, então de nada adianta. É simplesmente palavras ao vento. E aqui Jacó disse: se Deus for comigo, eu darei o dízimo, ele será o meu Deus. Ele fez um voto e então ele tratou do dízimo. São três coisas: o dízimo, o voto e ter o Senhor como Deus. Agora, para nós, assim de uma maneira prática, bem aplicativa, como que a gente pode entender isso daqui? Ora, nós temos também dito que o Senhor, ele não tem prazer na infelicidade de ninguém. O nosso Deus é o Deus Jeová-Jireh, o Deus provedor, o Deus que aonde não existe portas abertas, ele faz abrir, ele cria, ele faz. O nosso Deus é o único da história que faz nascer água no deserto. Então ele tem todo o prazer de nos abençoar, ele tem prazer de te abençoar, de me abençoar. Sabe aquela coisa que você espera? Olha, Deus, realmente eu quero coisas grandes. E Deus se agrada, sabia, quando a gente pede coisas grandes a Ele, porque Ele tem a oportunidade de operar grandes coisas. E tudo que o Senhor Deus faz na vida da gente não é para nós simplesmente, mas é para a sua glória. Então Ele tem prazer em nos abençoar quando a gente pede coisas grandes a Ele. E nós, na questão financeira, a gente tem dito também
que não adianta nós orarmos simplesmente, fazermos jejum, né? O jejum dos 7 dias, ou o jejum do mês inteiro, ou simplesmente orar, clamar a Deus para que Ele realmente repreenda o devorador, para que Ele realmente nos abençoe na nossa vida financeira. Não adianta. Nas outras bênçãos, tudo bem, nós podemos orar e Deus vai fazer as coisas acontecer. Mas na questão financeira, na questão de bênçãos materiais mesmo, porque nesse momento nós estamos aqui falando especificamente disto nesse momento do culto. Então, em se tratando de bênçãos materiais, de ser suprido por Deus, de ser abençoado nessa área, eu quero perguntar aqui, quem é que quer ser abençoado por Deus nessa área? Até eu, todo mundo, né? Todo mundo quer, né? E nessa questão, só existe uma maneira de nós sermos abençoados pelo Senhor: é contribuindo a esse Deus, porque Ele estabeleceu um princípio, está na lei de Deus. Existem outros textos que não vem ao caso nós lermos aqui, mas a palavra de Deus nos ensina que quando a gente entrega ao Senhor aquilo que realmente é dele, e seja o dízimo ou a oferta alçada, o Senhor Deus então Ele repreende o devorador. O dízimo serve para que o devorador seja repreendido na nossa vida e para que a gente não perca aquilo que já temos. E a oferta tem outra finalidade. Quando nós ofertamos ao Senhor, Ele nos retribui muito mais. E aí a gente pode prosperar. Existem pessoas que têm tido experiências grandes com Deus nessa área e têm experimentado. Eu faço aqui nesse momento um desafio com você, para que você possa experimentar, porque a Bíblia fala, o Senhor Deus diz assim: olha, provai e vede que o Senhor é bom. Está escrito na sua palavra. E também lá em Malaquias, num texto clássico do dízimo, vamos dizer assim, o próprio Senhor diz: olha, faça a prova de mim, entregue ao Senhor. Às vezes a gente sente no coração o Espírito de Deus tocando: olha, dá aquela oferta especial. E a gente retrai e fica ali pensando: será que é de Deus? Será que não é de Deus? Mas quando o Espírito Santo toca no coração, é porque Ele então quer que a gente venha trazer a Ele, e trazendo Ele possa então nos abençoar. E muita gente, mas muita gente mesmo, vou repetir, muita gente mesmo perde essa grande oportunidade de ser abençoado pelo Senhor, de ter a sua vida prosperada por Deus. Porque quando ele tem a oportunidade de contribuir, de trazer ao Senhor alguma coisa, o que acontece? Ele cerra as mãos, ele não traz. Mas quando ele traz, o que acontece? Ele experimenta algo especial do Senhor, como nós vemos aqui. E para concluir esse texto, nós podemos observar que a vida de Jacó, que teve mais tarde o seu nome mudado para Israel, foi um homem grandemente abençoado. Tentaram muitas vezes prejudicá-lo, mas ele foi abençoado. Não tem jeito, quando você está na direção de Deus, Deus te abençoa e não tem como parar. Quem quer ser assim? Todo mundo, né?